Gente, falar de fração, a gente está acostumado a viver a fração. Quem não come meia pizza, né? Meia pizza, meia pizza. Ó, manda para mim meia pizza de mussarela, meia pizza de diversos sabores. Como é que eu represento ela? 1/2? Eu estou falando que é meia pizza. Olha, se eu estou numa roda de amigos, comi meia pizza, eu vou pagar metade do preço. Tudo isso é fração. Eu posso falar ainda um quarto de uma pizza, né? Posso falar ainda que assisti um quarto de um filme, faltam ainda 3/4 para assistir. Eu posso falar que eu preciso de 1/3 do dinheiro que eu preciso para pagar um aluguel. Olha, tudo isso são expressões de fração, que a gente chama isso de uma forma bem legal, que a gente vai aprender devagarzinho para entender. Vamos lá. 1/4. 1/4 de uma fração, 1/4 de pizza, tá dando água na boca, eu adoro pizza. Eu faço uma pergunta a vocês. Aonde que eu tenho 1/4 de pizza aqui? É a pizza parte menor ou a parte maior? Olha, aqui, essa parte menor, né? Essa parte menor que nós temos aqui, representa 1/4 de pizza. O que significa isso? Eu peguei a pizza inteira e dividi por 4 partes. E vou comer uma parte da pizza. Isso está claro, não está? Tenho certeza que você está craque nisso, mas espera um pouquinho para a gente continuar. Vem daí, então, um conceito de fração. Olha ali, ó, continuo na pizza. A aula de hoje é a aula da pizza. Quando terminar essa aula, todo mundo vai querer comer. Gente, eu tenho aqui no meu primeiro desenho, na minha primeira imagem, meia pizza. É o que nós estávamos falando. Eu vou representar 1/2, dividir a pizza em 2 partes e vou comer uma. No meu segundo exemplo, eu dividi a pizza em 6 partes e vou pegar 3 partes dessas de 6, 3/6. A outra pizza, a última pizza ali, eu dividi a pizza em 8 partes e vou pegar 4 partes de 8. Estão percebendo? Estou falando o tempo todo de fração. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma ferramenta. Os ingleses usam muito fração nos seus exemplos. A ferramenta é 1/4, 3/4, 1/8. Então, tudo que você usar que tenha uma conotação nesse sentido, você já sabe. Ó, essa aqui é uma broca 1/8, 7/64. Ó, esse aqui é um vergalhão de 1/8. Olha, são dessas medidas de polegada. Então, toda vez que você está falando em quartos, medidas de quarto, eu estou falando da medida inglesa, que é a medida em polegada. E ele usa essa simbologia com uma forma muito requintada, certo? Bom, aqui essa chave é 1 e 1/4. Opa! A fração aqui é 1 e 1/4. Vamos entender o que significa isso. Gente, a gente aprendeu nas aulas anteriores nossas que você tem os números que você usa para contar, não é isso? 1, 2, 3, assim por diante. Esses números que você usa para contar, você chama de números inteiros, não é isso? Você fala dos números inteiros positivos, que são os números naturais, com o 0, e os inteiros negativos, né, que são os opostos dos números naturais. Legal. Só que esses números, eu tenho um problema. Agora eu não quero só contar, eu quero medir. Então eu preciso de números que sirvam para mim medir. Vou fazer o mesmo conceito, uma reta numérica dos números que são derivados de uma fração. Uma fração, professor, não é uma razão? É uma razão. Então são os números racionais. Eu tenho aqui os números racionais. Olha lá, 1, 2, 3, a mesma coisa do anterior? Sim, positivo e negativo. Para que eu vou usar então? Vocês estão conseguindo ver esse lápis aqui na tela? Olha, o tamanho desse lápis meu, ele não chega a 2, mas é maior do que 1. Então eu estou com uma medida intermediária, um tamanho que não é 1, não é 2. Então eu tenho 1 e uma fração. Então os números racionais são os números que eu vou usar para medir. São extremamente importantes. Gente, vamos seguir. Então agora eu posso conceituar a fração. Olha, lá no seu livro está bem escrito sobre isso. Fração são números representados pela razão de 2 números. O que é uma razão? É uma divisão.
né? De uma forma genérica, a razão entre A e B. E o numerador, A é o numerador e B o denominador. E tem uma cláusula importantíssima. O denominador não pode ser zero. Então, denominador B é diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso ter divisão com zero. Olha aqui. A sobre B. Eu posso representar de várias formas, não é isso? Só que o B não pode ser zero. Essa aqui é a representação de fração. Quando eu peço para vocês fazerem um mapa mental, é legal assistir essa aula, você pegando o seu caderninho, seu caderno de rascunho, tá? E escrevendo, fazendo seus lembretezinhos lá. Esse aqui é um lembrete muito importante do que é a fração, tá ok? E principalmente vou falar para você o seguinte, a fração 2 terços. O que é 2 terços? Olha, 2 é o numerador, põe lá no seu mapa mental, que é quantas partes eu tenho. Eu dividi em tantas partes e eu tenho. Ó, dividi a pizza em 3 partes, mas eu tenho 2. Então, é o numerador. E qual foi a minha divisão? É o denominador. Professor, para que eu preciso saber disso? É porque quando você vai explicar, você vai falar numerador e denominador. Você tem que ter já essa consciência do que é, certo? Legal. Numerador e denominador. Quando eu falei tenho conceituado o que é a fração, que é uma forma de eu poder me expressar para medidas que não são inteiras, né? Preciso de 2 elementos, numerador e denominador, eu vou chegar no conceito da fração equivalente. Você gosta de chocolate? O Marcelo ali falou que gosta. Uma barra de chocolate branco, legal? Legal. Eu sou guloso, mas não posso comer muito porque já estou gordinho. Eu vou comer só meia barra desse chocolate. Então, eu vou comer 1 sobre 2. Dividir em 2 partes. Denominador. E qual que é a parte que me pertence? Dessas 4 partes, eu ainda continuo guloso. Eu peguei 2. 2 quartos. 2 partes de 4. Uma fração. Agora eu vou apelar mais um pouquinho. Vou dividir por 8. Cheguei na sala de aula com chocolate, todo mundo quer um pedacinho, hein? Então, tem 8 alunos, eu dividi agora por 8. E dos 8, sou guloso, guardei 4 para mim, é que os alunos vão chegar depois. Então, 4 oitavos. 4 oitavos. Peguei 4 partes de 8 que eu dividi. Legal. E agora, eu vou fazer uma apelação. Viram o que eu fiz? Quantas partes eu dividi o meu chocolate? Se você contar bem, vai dar 16. E quantas partes eu peguei para mim? 8. Então, eu tenho 8 sobre 16. Espera aí, professor, estou com dúvida no negócio. Me explica aqui. Aqui você falou que é meio. A gente costuma falar que é meio, não fala que é outra coisa. Aqui você falou que é quarto. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Parece uma ordem, nono, Só que quando chega no 10, você não vai falar assim. Você vai usar uma palavrinha avos. Então aqui eu tenho 8, 16 avos. Então quando eu for falar uma expressão de uma fração, como é que eu vou dizer? 8, 16 avos. Entenderam? Legal. Agora eu quero saber se você entendeu realmente o que eu estou falando. Esse pedacinho amarelo ali, qual que é esse tamanho? Qual que é essa fração? Um tempinho para você pensar aí. Achou? Essa fração aqui, quantas partes foram divididas? 16. Quantas partes eu peguei? 1. Então, como é que eu vou chamar essa fração? 16 avos. E observa o seguinte, eu estou falando que eu tenho meia pizza, eu estou falando que eu tenho 3 sextos de pizza, eu estou falando que eu tenho 4 oitavos de pizza. Presta atenção numa coisa. Não é a mesma quantidade de pizza que eu comi? É 1/2, 3 sextos, 4 oitavos. Todos eles são iguais. Espera aí, eu escrevo de maneira diferente, coisas iguais, tamanhos iguais? Exatamente. Qual que é o nome disso? São frações equivalentes. Como é que eu acho a fração equivalente? Olha, eu posso pegar uma fração e vir multiplicando ela por um número, multiplicar por um número para o denominador e para o numerador. Então, se eu multiplicar a fração 1/3
eu tenho que multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Então, vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho a fração 1/3 e que é equivalente a quem? 2/6. Então, como é que eu fiz para chegar nessa fração? Eu multipliquei o denominador e o numerador e o denominador pelo mesmo número. Legal. Agora, eu vou continuar com a fração 1/3, mas eu vou multiplicar por 3. Multiplico por 3 o numerador, por 3 o denominador. Resultado, 3/9. O que eu consigo concluir com isso daí? Que 1/3, 2/6, 3/9, e isso vai para o infinito, porque não tem fim, são frações equivalentes. Na verdade, eu tenho aqui uma razão, porque quando eu divido 1 por 3 e multiplico por números, eu vou ter infinitas vezes. Mas a gente vai falar disso depois, por enquanto não. Então, sabemos o que é a fração equivalente? Ela é muito importante. Eu quero saber qual que é a simplificação de uma fração. Voltei para o meu desenho da pizza, dividi em 8, peguei 4 partes, eu tenho 4/8. Eu quero simplificar 4/8. Ora, para mim, se para mim achar a fração equivalente, eu multipliquei pelo mesmo número, para simplificar, estou retornando, eu vou multiplicar por dividir pelo mesmo número. Se eu dividir em cima o numerador por 2, eu vou ter que dividir o denominador também por 2. Então, a fração 4/8 vai ser agora quem? 2/4. Então, quem come 4/8 de pizza, vai ter uma dor de barriga danada, também é o mesmo que comeu 2/4. A quantidade é a mesma. Tá claro? Pois bem, gente, mas... Professor, 2/4 ainda dá para simplificar. Eu sei que o 2 e o 4 são divisíveis por 2. Vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, lembra do 4/8? Na verdade, ele é meio. Tem jeito de simplificar mais? Professor, eu acho que não. Então, sabe como é que chama essa fração que não tem simplificação mais? Fração irredutível. Anota no seu caderno aí. Fração irredutível. É a fração que foi simplificada ao máximo. Não dá para simplificar mais. Professor, como é que eu sei que essa fração é irredutível? Muito simples. Vou ver se meu funcionamento aqui está aqui. O 1 e o 2, o numerador e o denominador, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a setinha, a gente fala que são primos entre si. Esses dois números não têm divisor. Se ele não tem mais divisor comum entre eles, então não tem mais como reduzir. É o máximo que eu chego numa fração. Isso cai na prova, isso é importantíssimo. Toda vez que o numerador é múltiplo do denominador, 9 é múltiplo de 9, com certeza. Então, é chamada de fração aparente. A fração aparente vai sempre me dar números, como resposta, números inteiros. Nesse caso, deu 1, mas haverá outros casos. Exemplo do 6. 6 dividido por 6, 1. Então, ali é 1. 6 dividido por 3, 2. Então, a resposta ali é 2. 6 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, vocês viram que embora eu escrevi 1, escrevi 2, 3 e 4, de uma forma um pouquinho diferente, mas em forma de fração. Usando qual tipo de fração? Fração aparente. Repito, fração aparente quando o numerador e o denominador são múltiplos, né? Legal. Mas, na verdade, quem tem que ser o múltiplo é o numerador, né, que está em cima. Fração própria e fração imprópria. O que será que é fração própria e fração imprópria? Você lembra? Vou fazer em forma de exercício. 2/5 é uma fração própria ou uma fração imprópria? O que você acha aí? Olha, quem escolheu fração própria, acertou. Fração própria é toda aquela que o numerador, o 2, é maior que o denominador, o 5. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria, é porque ele tem jeito de fração. E vocês sabem o que acontece quando eu tenho essa fração? Ela é menor do que 1 e maior do que 0, porque não pode ter 0 na divisão. Então, eu tenho uma medida de fração que nós vamos transformar isso depois em decimal, tá? Que é uma medida menor do que 1. Perfeito? Menor do que o número inteiro.
Legal. Vamos de novo? 8 meios. Eu não falo 8 sobre 2, eu falo 8 meios. Ela é própria ou imprópria? Você falou que para ser própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Aqui não é. Aqui o numerador, o 8, é maior do que o 2. Então ela é fração imprópria. Fração imprópria são aquelas que, quando o seu numerador é maior ou igual ao seu denominador. Legal? Para que serve isso, gente? A gente vai falar um pouquinho de fração mista, para vocês poderem entender. Olha a fração 6/5. Ela é própria ou imprópria? Ela é imprópria. Vamos tirar a parte inteira dessa fração? Como é que eu tiro a parte inteira dessa fração? Dividindo o numerador pelo denominador. 6/5, eu vou dividir 6 por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, sobra 1. Como é que eu escrevo? 1 inteiro, que foi o resultado, quociente. E o que sobrou? 1 de resto sobre o divisor, sobre o 5. Então, 6/5, essa fração imprópria, posso transformá-la em fração mista. 1 sobre 5. Lembra da ferramenta que eu mostrei lá? Era 1 e 1/4. Esse conceito aqui.